Graças a Deus, amada igreja. Amém. Boa noite a todos. Eu peço para que os irmãos já vão abrindo no Evangelho que tem o nome do nosso visitante de hoje, alguém lembra? Lucas. Evangelho de Lucas, evangelista e médico Lucas, capítulo 2, dos versículos 25 ao 35. Lucas, capítulo 2 e 25 ao 35. Não vou me arriscar no espanhol para ajudar o irmão Antônio, porque o meu espanhol não é tão bom quanto o do Mike. Lucas 2, do 25 ao 35. Todos encontraram, né? Lucas 2, 25 ao 35. A palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Amém. Peço para que todos curvem a cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença, sabendo que somos indignos, pecadores, fracos, que não merecemos a tua graça, mas o Senhor tem sido conosco até aqui. O Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. E o Senhor venha nesse momento abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para receber mais da tua santa palavra e aprender mais contigo qual é a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Que os nossos pecados não tenham influência ao receber a tua santa palavra, mas que o Senhor venha de fato puxar toda a nossa atenção para o texto bíblico, para que nós venhamos saber de fato quais são as informações, quais são as verdades espirituais que o teu texto tem a nos revelar nesse momento. Faça a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, os nossos principais inimigos que nós temos aqui nessa terra, que é Satanás, o mundo e a nossa carne, o pecado que é a nossa carne, eles tentam de todo modo, eles tentam a todo momento fazer com que Cristo pareça para nós algo menor do que aquilo que Ele é. O mundo, Satanás e a nossa carne tentam mostrar que Cristo não é tudo isso que a Escritura diz. Tentam mostrar que Cristo não é esse excelentíssimo Senhor que a Escritura nos apresenta. Eu tive a oportunidade algumas semanas atrás, numa quarta-feira, de estar aqui junto com os irmãos, estudando com os irmãos uma passagem de Mateus 16, onde é citado um momento em que Jesus ele conversa com os seus discípulos. Essa passagem ela é citada em Lucas e Marcos também, e nesse momento que ele conversa com os seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem o povo está dizendo que eu sou?
quem a multidão está dizendo que Jesus Cristo é? E os discípulos começaram a responder para ele. Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros falam que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E de fato, esses homens deram afirmativas positivas a respeito de Jesus. Eles deram boas características, eles deram boas identidades a Jesus. Porém, todas essas identidades que eles falaram eram falsas. Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, Jesus não era João Batista e nem somente um dos profetas. Aqui eles estavam tentando dar afirmações boas. Toda a multidão via algo bom de Jesus, porém não via aquilo que ele realmente era. Porém, Pedro, tendo a revelação direta de Deus Pai, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdadeira identidade. Esse é o verdadeiro Jesus. Esse é quem ele é, de fato. E não só Pedro recebeu essa revelação, mas também Simeão, esse homem que nós estaremos estudando desse capítulo de Lucas 2. E o começo do versículo diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Outras versões vão falar que este homem era justo e piedoso. Vamos enfatizar um pouquinho, primeiramente, nessas características de Simeão. Justo, amados, e piedoso. Justo normalmente é utilizado para falar sobre o relacionamento que alguém tem com o seu próximo. Simeão era um homem justo, justo perante a sociedade, justo perante os seus familiares, justo no seu trabalho, justo nos seus afazeres. Era um homem íntegro, era um homem honesto, era um homem justo. A justiça aqui é aplicada dessa forma. Era um homem justo, Simeão era justo para com o seu próximo. A palavra de Deus também fala que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Piedoso, amados, esse adjetivo, essa característica, normalmente é utilizada para se referir ao relacionamento que alguém tem para com o próprio Deus. Simeão era justo para com o próximo, e piedoso. O relacionamento dele com Deus era um relacionamento íntimo. Nós entendemos que piedoso é uma característica dada àquele que é dado ao muito estudo das Escrituras. Piedoso é uma característica que é dada àquele que é um homem dado a muita oração, a muito jejum, um homem que tem intimidade com o seu Deus. Então nós sabemos essas duas características a princípio de Simeão. Ele era um homem justo e um homem temente a Deus, piedoso. Então nós temos o que aqui? Nós temos um crente. Simeão era um crente, era um cristão de fato. Simeão era um exemplo de vida cristã, a qual nós, como igreja, nós como cristãos, devemos nos espelhar. Esse é Simeão. Tendo isso em mente, amados, tendo isso em mente, sabendo que Simeão era um cristão, sabendo que Simeão era um crente, devemos saber também, eu convido vocês a continuarmos na leitura bíblica, no estudo bíblico, tendo em mente que Simeão era justo, era crente, e sabendo que nós, se somos de fato crentes, nós devemos agir como Simeão, nós devemos pensar como ele pensava, nós devemos falar o que ele falava, nós devemos ver e observar aquilo que ele via e observava. Amém, amados? Amém. Assim, dessa forma, fazendo isso, nós poderemos tirar algumas lições do texto. O texto continua nos dizendo assim: este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O que ele esperava, amados? A consolação de Israel. Existiam algumas interpretações, algumas linhas
de interpretação da consolação de Israel. Algumas pessoas acreditavam que a consolação de Israel seria uma salvação política, seria uma redenção política. Alguns acreditavam que Jesus viria como um governante sobre Israel para cuidar daquele povo de Israel. Muitos acreditavam também que Deus chegaria de forma sobrenatural julgando os opressores de Israel. Essas já eram duas interpretações. Porém, nenhuma dessas duas interpretações era a interpretação de Simeão quanto à consolação. Simeão, amados, ele participava de um grupo que é um grupo diferente desses outros dois. É um grupo que é chamado por nós como silenciosos da terra. Quem são os silenciosos da terra? São homens que não esperam por um Messias que vai trazer uma redenção política. Os silenciosos da terra são homens que esperam por um Messias, mas não por um Messias que vai vir de forma sobrenatural julgando os seus opressores. Nós esperamos por um Messias, nós, os silenciosos da terra, esperamos por um Messias que trará sobre nós a paz que excede todo entendimento. É isso que Simeão esperava. Simeão, ele não esperava uma redenção política, ele esperava uma redenção espiritual. Ele não esperava uma salvação política, ele esperava uma salvação do pecado, uma salvação da sua própria alma. E a continuação do texto diz que que ele esperava a consolação de Israel. Assim como Simeão esperava a primeira vinda do Messias, assim como Simeão esperava, aguardava a primeira vinda de Cristo, nós devemos esperar a sua segunda vinda. Então nós já temos aqui uma lição. Se de fato Simeão era crente, e se nós somos crentes, nós devemos aguardar como ele aguardou. Nós devemos ter essa expectativa que ele tinha. Por mais que Simeão olhava para a primeira vinda de Cristo, nós olhamos para a segunda. Enquanto Simeão aguardava, esperava pelo Messias que traria a salvação, nós aguardamos pela volta do Messias, que nos deu a salvação, mas concluirá a salvação, como foi dita pelo pastor Mike. Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Nós entendemos aqui, amados, que o Espírito Santo de Deus, conduzindo Simeão, colocou ele no lugar certo e na hora certa. No lugar certo e na hora certa para quê? Para que a esperança de Simeão encontrasse o seu Criador. Para que a esperança de Simeão fosse satisfeita por ver o Messias. E o Espírito Santo conduzia Simeão a isso. E o mesmo deve ser conosco, amados. Se de fato somos crentes como Simeão, nós devemos ter o Espírito Santo em nossas vidas. E se de fato somos crentes como ele, o Espírito Santo está nos conduzindo a caminho do nosso Salvador. Se de fato somos crentes como Simeão, somos direcionados e seguimos os passos que o Espírito Santo nos direciona. E o versículo 26 diz assim: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Nós temos aqui uma promessa que Simeão recebeu. Que promessa era essa? Que Simeão não morreria antes de ver Jesus Cristo. Simeão não morreria antes de ver o ungido do Senhor. Aqui o texto grego, amados, ele acaba tendo um conteúdo maior do que esse texto que nós temos em mãos. Por mais que Almeida Corrigido Fiel, ela é uma tradução bem fidedigna. Uma coisa que nós não percebemos aqui no português é um jogo de palavras que é feito na língua grega. O que a língua grega busca trazer é o seguinte: antes de ver a morte, Simeão iria ver o Cristo.
esse joguinho de palavras, antes de ver a morte, antes de contemplar a morte, Simeão iria ver, contemplar a Cristo, contemplar, ver o ungido do Senhor. Antes de ver a morte, ele veria o Messias prometido para a salvação de Israel. E o versículo 27 diz assim: e pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei. Eles foram ao templo, José e Maria, e eles estavam cumprindo com ordenanças da lei. Mas que ordenanças são essas? Que ordens são essas que foram dadas por Deus? Eu peço para que os irmãos abram, ou a Cíntia só abre lá para a gente, em Levítico, capítulo 12, dos versículos 1 a 8. Levítico 12, do 1 ao 8. Aqui nós vamos entender que lei é essa, que ordenanças são essas que não são dadas na lei. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, e a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imundo 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filho, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpo. Eu já peço para que a irmã Cíntia vai abrindo também Números 18, 15. Nós vemos aqui procedimentos e ordens que Maria e José estavam cumprindo após o nascimento de Cristo. Maria passou 7 dias como sendo impura. Ao 8º dia Jesus foi circuncidado. Depois mais 33 dias de purificação de Maria. Acabou essa purificação, agora era o momento que Maria estava indo ao templo para ofertar ao Senhor. Ofertar o quê? Ou ou um bezerro junto com um pombinho ou uma rola, ou 2 rolinhas e 2 pombinhas. Porém, Maria, na situação financeira que eles eram pobres, tanto Maria quanto José eram pobres, nós compreendemos sim que Maria e José levaram até o templo 2 rolinhas e 2 pombinhos. Em Números 18, 15 mostra por qual motivo também Maria estava levando Jesus no templo naquele dia. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Nós temos aqui Jesus sendo o primogênito de Maria. Então 2 coisas ela estava indo realizar no templo: a oferta com os animais, com as 2 pombinhas, e a apresentação. Maria estava indo apresentar Jesus a Deus como seu filho primogênito. E o texto continua nos dizendo: ele então, Simeão, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse:
Aqui, amados, nós temos Simeão tomando em seus braços o menino Jesus. E a partir desse momento que Simeão toma em seus braços o menino Jesus, ele começa a louvar a Deus. Ele começa a engrandecer a Deus. Ele começa a elogiar o próprio menino Jesus. E esse cântico, nós vamos ter a partir de agora, o nome dele é conhecido como Nunc Dimittis. Nunc Dimittis são as palavras que são ditas em latim, que são as primeiras palavras desse cântico. E nós temos aqui mais uma lição, amados. Será que nós temos louvado a Jesus quando nos deparamos com Ele nas Escrituras? Imediatamente quando Simeão tomou Jesus em seus braços, mesmo sendo somente um bebê, ele viu ali o Salvador e ele começou a louvar a Deus por isso. Será que de fato, quando pegamos as Escrituras e olhamos o Cristo que se encontra aqui, nós temos louvado, elogiado, engrandecido ao nome dele? Porque se somos cristãos de fato, devemos tomar o exemplo que Simeão fez. Amém? E o cântico ele inicia assim, no verso 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Primeira coisa que nós observamos aqui, quando Simeão fala despedes em paz o teu servo, sabendo que ele tinha uma promessa, que ele não veria a morte antes de ver o Cristo, nós entendemos também que Simeão ele já tinha uma idade avançada. Sabemos que Simeão ele já era um senhor de idade. E aqui ele pede a Deus, despedes em paz o teu servo. Aqui Simeão mostra que ele só aguardava pacientemente, zelosamente, até que a promessa fosse cumprida, para que aí ele pudesse ser dispensado por Deus da sua vida nessa terra. Nós entendemos que aqui, a partir do momento que a promessa se cumpriu, a partir do momento que ele viu a própria salvação, a partir do momento que ele viu o Cristo, nós percebemos também que nada mais nesse mundo segurava Simeão aqui. Nenhum prazer, nada que o mundo teria para oferecer a ele, segurava ele nessa terra. Ele não queria mais. Despedes em paz o teu servo. Nós percebemos aqui também que Simeão ele tinha total certeza da sua salvação. E nós temos tido certeza dessa salvação. Nós compreendemos de fato que se nós cremos hoje é porque fomos salvos. Nós entendemos de fato que se nós nos arrependemos dos nossos pecados é porque nós fomos sim salvos por Deus. Nós temos essa convicção que Simeão tinha. Nós percebemos aqui, amados, o texto no original grego ele busca trazer que Simeão aqui era como que um guarda que estava no seu turno, guardando e combatendo o bom combate, e o seu turno estava chegando ao fim. E sabe o que um guarda quer quando o seu turno chega ao fim, amados? Ir para casa. É isso que o guarda mais quer. Quando o seu turno está no fim, o que ele mais almeja, o que ele mais deseja é ir para o seu lar. Será que é essa a nossa esperança? É essa a nossa expectativa? Você anseia pelo reino dos céus? Você anseia pelo seu lar celestial? Se Simeão, como crente verdadeiro, ansiava, por que nós não estamos ansiando? Devemos ansiar dia a dia por esse reino, por esse nosso lar celestial. Aqui, Simeão mostra uma súplica por liberdade. Despede-me, Senhor. Dispensa-me, Senhor. Livra do corpo dessa morte, como era a súplica de Paulo em Romanos 7:24. Ele queria libertação,
dessa carne, libertação do pecado, libertação desse mundo, libertação do próprio Satanás. É isso que ele ansiava. E será que esse tem sido o nosso desejo, amados? Será que nós temos desejado as mesmas coisas que Simeão desejou ao olhar para o Cristo nos braços dele? Após o encontro com Cristo, amados, se nós de fato tivemos um encontro com Cristo, se nós de fato conhecemos a Ele, nada nesse mundo pode nos satisfazer. E se nos satisfaz, e se há algo que nos prende, devemos pôr em questão se de fato conhecemos o Cristo. Devemos abandonar tudo que temos aqui. Devemos olhar e criar expectativas somente lá, para o nosso reino celestial, aquele lar que foi prometido para cada um dos servos de Deus. Tem uma frase, amados, de Matthew Henry, que eu queria ler para vocês. Ele faz essa frase em referência a esse versículo. Ele fala assim: veja-se aqui quão consoladora é a morte de um homem bom. Vai-se em paz com Deus, em paz com a sua consciência, em paz com a morte. Os que deram as boas-vindas a Cristo podem dar as boas-vindas à morte. E nós já demos as boas-vindas a Cristo? Estamos preparados para dar as boas-vindas à morte? Não. Não? Devemos estar todos os dias preparados para dar boas-vindas à morte. Como diria o apóstolo Paulo, viver para ele é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Devemos ter isso em mente todos os dias. Devemos estar preparados para dar boas-vindas à morte. Então, como diria nessa frase de Matthew Henry, devemos ter paz com essa morte que nos aguarda. Será que nós estamos tendo paz com essa morte que nos aguarda? Ou será que nós estamos tribulados, atormentados ao pensar que amanhã ou depois a nossa vida pode acabar? Devemos ter a certeza que Simeão tinha. Os versículos 29 e 30 diz assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E agora ele vai falar o motivo, porque ele já quer ser dispensado. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele olhando e contemplando o menino Jesus, ele fala: pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos já estão contemplando, já viram a tua salvação. A salvação aqui, amados, não é somente um estado de consolo. A salvação aqui é uma pessoa. A salvação é aquele que projeta a salvação. Olhando para Cristo, ele olhava para aquele que projetou a nossa salvação. Os olhos de Simeão contemplavam naquele momento o nosso agente salvador. Os olhos de Simeão, eles contemplavam o autor e consumador da nossa fé, conforme é dito em Hebreus 12:2. Os olhos de Simeão contemplavam o autor da nossa salvação, conforme é dito em Hebreus 2:10. Aqui, amados, o texto não apresenta que Simeão olhava para Jesus e contemplava uma possibilidade de salvação. O texto não diz isso. O texto não diz que ao contemplar Jesus, Simeão via uma ajudinha para que o homem pudesse ser salvo. Não, o texto não diz isso. Porque tanto uma possibilidade quanto uma ajuda seria ineficaz por causa da nossa depravação. Aos que estiveram aqui no domingo passado, o pastor Michael pregou um pouco sobre a depravação total do homem. Nós, que somos pecadores destituídos da glória de Deus, nós que perecemos e juntamente nos fizemos inúteis,
inúteis para o cumprimento de qualquer aspecto da lei, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós que éramos como cegos espiritualmente, para essa nação, para esse povo totalmente depravado, uma ajudinha ou uma possibilidade não é o suficiente. Não é. Se Deus viesse simplesmente oferecer a salvação para cada um de nós, todos rejeitariam, porque conforme diz em Romanos 5,10, nós éramos inimigos de Deus. Ele não veio para nos oferecer uma ajuda. Ele não veio para nos possibilitar a salvação. Ele não veio para nos dar uma ajudinha. Ele veio para nos salvar. E é isso que Simeão contemplava. Os meus olhos viram a tua salvação. Aqui nós temos mais do que um homem que é ajudado por alguém. Nós temos de fato pessoas. Nesse grupo que nós vivemos, essa igreja verdadeira, nós temos pessoas que foram resgatadas do império das trevas e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor, conforme é dito em Colossenses 1,13. Vocês percebem, amados, o como é diferente uma possibilitação ou uma ajudinha para a salvação do que a própria salvação? A própria salvação veio até nós quando estávamos mortos. E essa salvação que Simeão contemplava. Simeão contemplava em Cristo Jesus essa salvação. E nós temos contemplado em Jesus, no Jesus das Escrituras, a salvação de Deus. Porque Simeão era crente. Se nós somos crentes como ele, é isso que nós devemos contemplar. E não uma possibilidade, a salvação e não uma ajudinha, a salvação e não uma ajuda moral, mas um sacrifício vicário que veio para morrer no meu lugar. Tanto Pedro quanto Simeão, eles receberam essa revelação de quem Cristo é, a salvação. O próprio Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos convictos dessa verdade, amados. Nós estamos convictos que de fato Jesus é a própria salvação. Será que estamos tão convictos quanto Simeão estava? Será que nós estamos convencidos dessas verdades espirituais? Porque se a resposta for não, amados, é um motivo para nós nos preocuparmos. Se nós não estamos convictos como Ele, se nós não estamos convencidos dessa verdade de quem Cristo é como Ele, devemos ficar preocupados. E dos versos 30 ao 32 dizem assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Quando aqui fala sobre povos, sobre uma salvação que foi apresentada a todos os povos, nós temos aqui mostrando que tanto essa salvação foi apresentada tanto a gregos como a gentios, quanto a judeus. Todos os povos, no geral, viram essa salvação. Nós percebemos aqui, amados, que Jesus atuaria entre os povos de duas formas distintas. Quais formas são essas? O versículo 32 nos diz: luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Luz para iluminar as nações. O que seria isso? Aqui está se referindo à luz de Cristo sobre os povos gentios, porque os povos gentios eram considerados como um povo de trevas, um povo sem o conhecimento de Deus. E trevas na Bíblia, amados, normalmente tem a denotação de não conhecimento.
aqui tem a denotação de um povo que vive debaixo da escuridão e da ignorância. Essa é a palavra que eu não estava achando. Luz para iluminar as nações. Luz que dissipa essa ignorância de entre os gentios que estavam adorando falsos deuses por não conhecer ao Deus verdadeiro. E glória de teu povo Israel. Que glória é essa sobre o povo de Israel? Nós entendemos aqui que o povo escolhido de Deus, muitos judeus, que como Simeão eram remanescentes fiéis, homens piedosos, homens zelosos, homens crentes, que faziam parte do povo de Israel, porém eles estavam debaixo da opressão, eles estavam debaixo de um jugo pesado, eles estavam debaixo de censura, estavam debaixo de humilhação. E agora Deus vem, através de Cristo Jesus, para a glória do povo de Israel. Nós temos aqui, amados, como uma lição também, uma questão. Será que nós temos visto Jesus como luz e glória sobre todos os povos? Ou será que nós acreditamos que Jesus não tem poder para alcançar a todos os povos? Será que nós olhamos para os ribeirinhos e pensamos assim, não, aquele povo ali é inalcançável, ali é impossível? Porque se nós tivéssemos essa mentalidade, nós já não teríamos alcançado aquele local. Se nós tivéssemos essa mentalidade, não teriam missionários nossos lá na Ásia. Vocês percebem isso? Essa convicção que Simeão tinha, essa nós devemos ter. E o verso 33 diz assim: e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Que coisas eram essas que ele dizia? E por que motivo? Por que motivo José e Maria se maravilhavam disso? Eles se maravilhavam porque um estranho para eles não conheciam Simeão, um estranho para eles pegou Jesus Cristo em seus braços e começou a falar de muitas profecias a respeito do Cristo que José e Maria já conheciam, como forma de confirmação. Deus confirmava por meio da boca de Simeão várias profecias a respeito de Jesus Cristo, que José e Maria já conheciam, e por esse motivo eles se maravilhavam a ver o que Simeão falava sobre Jesus Cristo. A continuação do versículo 34 diz assim, o versículo 34 nos diz: e Simeão os abençoou. Simeão abençoou a quem? Aqui no versículo. Aqui nós entendemos que Simeão abençoou a José e a Maria. Simeão não abençoou a Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo ali representava a própria bênção. Simeão, ele abençoou a José e a Maria e louvou a Jesus Cristo. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu acho que dá tempo de falar sobre uma afirmação de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um homem que está sendo muito importante para o governo brasileiro nesses dias. É um professor muito conceituado e muito bom. Admiro ele muito como professor, porém, como teólogo, nós não devemos dar ouvidos a ele. Olavo de Carvalho, ele trouxe uma afirmação de certa forma sentimental e uma pergunta sentimental, olhando para o nascimento de Jesus e falando assim: olharmos para Cristo, ele é católico, olharmos para Cristo e não reverenciarmos e louvarmos a Maria é como chegarmos até uma mãe que está grávida, ou uma mãe com um bebê recém-nascido, e agraciarmos ao filho e não louvarmos a mãe, sendo que aquela mãe pariu aquele filho. Ele faz um jogo de palavras a trazer emoção para o texto. Só que nós podemos dizer sim, Olavo, de fato, e de fato esse é o correto a ser feito. Olhe para o que Simeão fez. Simeão pegou Cristo Jesus em seu colo,
louvou aquele homem, louvou aquele menino, louvou aquele bebê e abençoou os pais dele. Abençoou Jesus e Maria, José e Maria. Mas louvou, glorificou, enalteceu, engrandeceu somente ao nome de Cristo. Porque somente a Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. E a palavra continua nos dizendo assim: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Nós temos aqui Jesus sendo apresentado como queda, como elevação e como sinal que seria contraditado. O que seria a queda? Jesus, ele é citado como queda de muitos, no sentido de uma pedra de tropeço. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, Jesus ele é citado como pedra de tropeço para os ímpios, pedra, rocha, na qual os ímpios tropeçarão. E Jesus ele veio para a queda de muitos, para a queda de muitos ímpios, que não crerão nele e tropeçarão nessa pedra, nessa rocha, que é Jesus Cristo. Aqui ele também denota uma característica de elevação. Jesus ele veio para a elevação. Teve um filósofo, amados, do tempo de Cristo, que o nome dele era Sêneca. Sêneca, ele disse que os homens precisavam de uma mão que se estendesse e os ajudasse a levantar. Que o homem precisava de uma mão que estendesse até ele e o ajudasse a levantar. Porém, nós vemos em Cristo algo maior do que isso. Nós vemos em Cristo uma mão que veio e nos buscou quando já estávamos mortos. Ele não veio para nos ajudar, ele veio para nos salvar. Porque, como vimos, ajuda ou possibilidade não seria eficaz no nosso meio depravado. Amém? E aqui Jesus também, ele é apresentado como sinal que é contraditado. O que é um sinal que é contraditado? Primeiro, a palavra sinal aqui representa alguém que tem muitas evidências sendo compiladas, sendo juntas, evidências essas que têm o poder para convencer qualquer pessoa de toda a verdade. Mas esse sinal, que é Jesus Cristo, que possui todas as evidências para convencer a humanidade, ele é um sinal contraditado. Ele é um sinal que ele é alvo de contradição. Esse sinal que é uma evidência, esse Jesus Cristo que tem todas as evidências para nos convencer de toda a verdade, ele foi alvo de contradição, alvo de oposição, alvo de perseguição. É isso que o texto está nos dizendo. E o versículo 35, na parte A, diz assim: e uma espada traspassará também a tua própria alma. No texto grego, busca trazer uma grande e larga espada. Uma grande e larga espada penetrando na alma de Maria. Por que isso? Porque Maria sofreria com o sofrimento de seu filho Jesus. Porque Maria iria sentir dor com as dores de Jesus. Porque Maria ia sofrer, ia sentir dor ao ver seu filho sendo perseguido, morto numa cruz no Gólgota. Por esse motivo, aqui o texto nos apresenta uma grande e larga espada que penetraria a alma de Maria, trazendo a ela sofrimento, mas que esse sofrimento era de fato necessário. Esse sofrimento que Maria passou, que não é nada comparado ao sofrimento de Cristo, era necessário. Por quê? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós temos aqui, amados, Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício,
por meio de seu sofrimento, fazendo conhecidos todos os pensamentos, todos os desejos, todas as motivações humanas. Por meio do sacrifício de Deus, por meio da onisciência dele, nada que nós pensamos, ou agimos, ou falamos, está oculto perante Deus. Nada. Todo pensamento é distinguido, seja ele para a nossa condenação, ou seja ele para a nossa salvação. Tanto o pensamento quanto a confissão de rejeição ou de aceitação. Por mais que nós venhamos falar Senhor, Senhor, e se o nosso coração, se o pensamento do nosso coração, como diz o texto, não aceitou e rejeitou o próprio Cristo, Ele sabe disso. Ele sabe disso. E nada está oculto a Ele. Amém, amados? Amém. Tudo isso, amados, Simeão, sendo guiado pelo Espírito Santo, viu ao segurar aquele pequeno bebê. E se de fato somos cristãos, como Simeão, nós deveríamos ver tudo isso ao olhar para o Cristo que está escrito aqui. Nós devemos pensar aquilo que Simeão pensou. Nós devemos olhar e ver o que Simeão viu. Nós devemos falar e louvar como Simeão falou e louvou. E se nós não estamos fazendo, devemos nos arrepender e viver como Simeão viveu. Amém, amados? Amém. Essa foi a reflexão que tínhamos para o texto de Lucas 2. Então peço para que os irmãos curvem a sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha aplicar esse texto e toda a compreensão do texto nos nossos corações. Que nós não venhamos sair daqui igual entramos, mas que nós venhamos dia a dia ser moldados ao caráter de Cristo Jesus. Que nós, como Simeão, venhamos contemplar o Cristo, aquele que nos salvou, até que Ele volte. Que nós venhamos esperar como Ele esperou, até a sua segunda vinda, para buscar a sua igreja. Que nós venhamos contemplar a verdadeira identidade de Cristo. Que nós não venhamos nos conformar com isso que o mundo diz a respeito de Cristo. Que nós não venhamos nos sentir satisfeitos por qualquer coisa que o mundo traz a respeito de Jesus Cristo, mas que nós venhamos nos satisfazer somente com a verdade que foi revelada nas tuas Escrituras. Que o Senhor venha aplicar o texto em nossos corações e que nós venhamos viver o que o texto nos ensinou. Faça a tua vontade na vida de cada um dos que estão aqui e nos conduza pelos teus caminhos, sendo guiado como Simeão, pelo Espírito de Deus. É o que nós pedimos, te agradecemos. Amém. Chamo agora o irmão